Quero dar aqui logo as boas-vindas e o bom dia ao nosso querido pastor Jonas Rodrigues, que está conosco. Pastor, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor nos conduza neste momento tão maravilhoso de nossa trajetória. Irmão Denilson, bom dia. Quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, assistindo neste momento, e que Deus venha derramar a sua bênção nesta manhã sobre todos. Amém. Glorificado seja Deus pela reforma, glorificado seja Deus por 508 anos de reforma, glorificado seja Deus por este trabalho, que nós estamos iniciando. Pastor Jonas Rodrigues, que é ali da admissão do Pará, Assembleia de Deus. Pastor Jonas Rodrigues, só para a gente firmar essa autoridade que Deus encarregou a ele, e ele vai dissertar com muita propriedade, eu tenho certeza, esse tema magnífico. Pastor Jonas Rodrigues é escritor, é bacharel em teologia, graduado em gestão pública, pedagogia e ciências contábeis. E o pastor, ele é presidente ali da admissão do Pará. Então, pastor, entrando na reforma, Foi iniciada ali por Lutero na Alemanha. Quem sabe aqui foi muito bem trazido pelo apóstolo João Batista ontem. 1517, trazido ali na Alemanha. Quais assim os desdobramentos, pastor? Visto assim no período da pós-reforma, para a gente iniciar nosso debate, nossa conversa, nossa entrevista. Sobre a reforma, de fato se iniciou em 1517, Sim. No dia 31 de outubro, que seria a véspera do feriado de Todos os Santos, na Alemanha. E a gente vai ver que a partir daquele momento haverá os desdobramentos, ou nós podemos chamar a expansão também da reforma. A gente vai ver que a reforma ela vai chegar na Suíça, através, ali quem vai se destacar é Ulrico Zwinglio. Ele vai ter um papel muito importante em relação à reforma, e também é João Calvino, porque João Calvino ele atuou especificamente em Genebra, na Suíça. E a partir de João Calvino, que ele teve seu papel importante ali na Suíça, fazendo uma revolução, implantando escola, preparando jovens pregadores, missionários, preparando líderes. Na Suíça se tornou um centro muito importante. A reforma ela vai se desenvolver para outras regiões. Temos a região que a gente chama de Países Baixos, que eram terras herdadas pelo rei Carlos V. Ali também a reforma ela vai se materializar, podemos dizer, e a história conta que foram missionários da França, teve um príncipe, o príncipe Guilherme, ele atuou também contribuindo com a reforma nos Países Baixos. E aí, além destes desdobramentos, desta expansão, nós vamos também ver na Escócia. Na Escócia, quem vai se destacar lá é o John Knox. O John Knox era um homem apaixonado por almas. Conta-se na história que teve um amigo dele que ele ouviu orando, e ele escutou a frase que Knox orava: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Então era um homem apaixonado por almas, e ele atuou de forma especial naquele país, naquela região, ali consolidando a reforma protestante. E aí a gente vai para a Inglaterra também. Na Inglaterra tinha na época o rei Henrique VIII, e o rei Henrique VIII ele fez uma separação da igreja, rompeu com Roma, e aí a gente conhece a igreja lá na Inglaterra como a Igreja Anglicana, mas só mudou o título, mas continuou com as mesmas práticas da igreja em Roma, continuou com tudo. Teve algo que ele fez que foi interessante, que ele colocou à disposição do povo a Bíblia. Em cada igreja ele disponibilizou uma Bíblia,
Mas isso não foi reforma, mas a reforma ela vai acontecer mesmo na Inglaterra, porque muitos nobres da época eles aderiram ao pensamento de Lutero e ao aderir a este pensamento de Lutero, de Zwinglio e outros reformadores como Calvino, eles começaram a defender a causa e a rainha Isabel ela foi um ponto-chave para que a reforma também na Inglaterra ela se consolidasse. Portanto, a gente tem, de forma resumida aqui, os desdobramentos da reforma. Muito bem. A gente sabe que a reforma ela começou ali com Martinho Lutero, né? Mas todos esses homens de Deus, levantados por Deus, para desgarrar ali de fato a reforma da Igreja de Roma, né? A Igreja Católica de Roma. E eu queria que o senhor trouxesse para a gente como que essa Igreja Católica ela reagiu às teses, né, que Martinho trouxe e assim, quais foram as ações no pós-reforma para deter o movimento da reforma. A gente sabe que a Igreja Católica ela reagiu, não é verdade? Sim. E que traz para a gente aí como é que foi essa reação da Igreja Católica ali no período. Sobre esta questão como a Igreja Católica reagiu às teses de Martinho Lutero, e a gente vai ver que ela vai reagir inicialmente, especialmente através do Papa, ela vai reagir até de forma assim, zombando. Quando o Papa soube que o Martinho Lutero tinha fixado as 95 teses, a porta da catedral em Wittenberg, ele declarou, diz a história que ele declarou, um bêbado alemão as escreveu. Então ele levou em tom de zombaria, mas, irmão Denison, com o passar dos dias, num período de 15 dias, aquele conteúdo de Lutero, das teses, ele já tinha percorrido quase toda a cristandade. Alguém disse assim, como que se um anjo tivesse espalhado a notícia. É claro que naquela época tinha a contribuição da imprensa, porque o Gutenberg ele implantou a imprensa e se tornou mais fácil para se fazer a divulgação. E tudo que Lutero ele escrevia, a imprensa distribuía aquele material. Então houve este avanço. Mas uma vez que o Papa ele entendeu que realmente o que Lutero fez não era algo comum, ele chamou Lutero em Roma para uma reunião. Lutero ele não foi por conselho, ele não foi e ele continuou na Alemanha. Então o Papa enviou um grupo de representantes para tratarem da questão de Lutero. E diante dos representantes do Papa, Lutero ele não retrocedeu, ele se manteve na sua tese, até que nós temos a Dieta em Ons, que foi um concílio, e este concílio em Ons estavam várias autoridades. A gente tem o imperador Carlos V, ele estava, quinto, por que não dizer, ele estava lá, tinha o delegado do Papa, tinha 10 deputados e um grande número de bispos, de sacerdotes estavam lá. Era uma reunião como nunca houve na história antes daquele período. E diante daquela situação, a Bíblia diz que quando o porta-voz, a Bíblia não, a história, por que não dizer, né? A história diz que quando o porta-voz do Papa, ele pediu para Lutero ele se retratar naquele momento, a gente vai ver que Lutero ele não se retrata. Ele diz: se não me refutardes pelo testamento das Escrituras ou por argumentos, desde que não creio somente nos papas e nos concílios, sendo evidente que já muitas vezes nos enganaram e se contradisseram uns aos outros, a minha consciência tem de ficar submissa à palavra de Deus. Então Lutero ele se manteve naquele primeiro momento firme na sua posição, o Papa o pressionando. A partir daquele momento também, em 1521, já ele é excomungado da igreja.
ou seja, uma vez excomungado, ele deveria sofrer as penalidades. Só que o príncipe da Saxônia, quando Lutero volta para Wittenberg, ele simula um sequestro de Lutero e leva Lutero para o seu palácio, e lá, na verdade, ele protegeu Lutero, onde Lutero ficou trabalhando ali a questão dos seus escritos e traduziu a Bíblia ao Novo Testamento em 3 meses para o alemão. E aí a gente vai ver também que, além deste conflito que Lutero ele enfrentou com o Papa, com a Igreja, esta peleja, a gente vai ver que, além disto, esta relação de separação, a gente vai ver que, além disso, a gente vai também, aqui na história, a gente vai ver que o movimento no Concílio de Trento, que foi um movimento para combater a reforma, porque a Igreja ela se reuniu com um movimento para combater a reforma. E aí nós temos o Concílio de Trento, que foi lá que se originaram ideias terríveis, e nós temos lá também a Inquisição, a Santa Inquisição da Igreja Católica, que era uma forma de reprimir o movimento. E a Santa Inquisição se buscava encontrar os protestantes para tentar julgá-los como hereges, e uma vez que eles eram julgados como herege, aí a gente tem na história imagens, pinturas que mostram a forma que as pessoas eram queimadas, as pessoas eram colocadas em fogueiras, em estacas, iam arrancando partes das pessoas. Então foi dessa maneira que se deu, e uma maneira muito triste e sofrível. Sim, muito, muito marcante na história, né? E foi bem aí também que nasceu o movimento da Igreja Católica, né? Levantou ali os jesuítas. Sim. Para propagar a própria crença da Igreja Católica. Que foi um movimento que queimou, né? Os irmãos ali. Que foi um movimento para tentar enfraquecer a reforma. Era um movimento mais intelectual, mais voltado para a educação, para o ensino. Agora a Inquisição já era algo brutal. Então a gente tem muitos retratos na história que sobre esta contra-reforma, este relacionamento difícil que a Igreja ela teve que enfrentar, a Igreja protestante com a Igreja romana. Interessante, pastor, que esse ponto que o senhor está dissertando para a gente é que o termo reforma não foi bem uma reforma, foi uma divisão, né? Porque se a Igreja Católica fosse reformada, hoje muitas coisas seriam diferentes na própria Igreja Católica. Então ali naquele período pós-reforma, a gente vê que a reforma ela dividiu um povo. Sim. Dividiu ali mentalidades, pensamentos, crenças, e assim, trazendo para os dias de hoje, assim, que o senhor vê como que se deu essa divisão da igreja ali, em relação à Igreja Católica e ao povo que se diz protestante. Porque a gente sabe que se fosse mesmo uma reforma na Igreja Católica, teria só uma igreja, né? A Igreja de Roma, aquela soberania toda, mas se passou a ter uma liderança de Martinho, de João Calvino, né? De Eurico. A gente vê que eles se tornaram líderes com pensamentos diferentes à Igreja de Roma. Então a reforma ela foi isso, uma divisão. E assim, preciso reforçar como é que foi essa divisão para a gente, para o nosso ouvinte. Sim, a reforma de fato ela foi uma divisão. Porque quando Lutero ele implantou, ele declarou as suas teses, a intenção de Lutero não era dividir a igreja. Na verdade, a intenção de Lutero era tratar de pontos que deveriam ser tratados, que tinham sido corrompidos a questões de assuntos importantes que o Papa não levava em consideração, a Igreja não levava em consideração. Então, o Martinho Lutero ele queria tratar
aqueles pontos. Quando ele pregou as suas 95 teses, ele fez isto em latim. Era na língua no latim, porque era comum na época haver o debate sobre determinados assuntos. Então ele pensou, eu vou pregar minhas teses lá, o Papa vai saber disso, a gente vai debater e a gente vai organizar a igreja. Ele acreditava que o Papa ia ajudar ele. Exato. Nas teses, né? Nas teses, ia concordar com os pontos que ele queria tratar, porque o que motivou Lutero a pregar de fato as suas teses foi que o Tetzel, que foi enviado de Roma para arrecadar recursos para a Basílica de São Pedro, que estava sendo reformada. Então, quando ele veio pregar sobre as indulgências, porque era interessante a pregação, quando eles iam falar sobre as indulgências, eles reuniam um povo e iam falar sobre a indulgência, que com a indulgência eles conseguiriam tirar aquele amigo, aquele parente que estava no purgatório. E o Tetzel disse que ao jogar a moeda no cofre, no baú, no tilintar da moeda, a alma saía do purgatório. E eles faziam uma encenação. Enquanto ele falava sobre as indulgências, ao mesmo tempo você fazia um teatro, mostrando a situação da pessoa no inferno. Ele acendia um fogo, ele aproximava da mão para mostrar a dor que as pessoas estavam sofrendo. E aí ele deu essa garantia que através da indulgência, um pedaço de papel assinado pelo Papa em latim, então a alma teria o direito de sair daquela situação de tormento. Então isso gerou uma indignação em Martinho Lutero, mas isso não foi o todo. Por quê? Porque antes já haviam muitos excessos na igreja. A indulgência, eu digo que foi apenas o botão de start, mas já havia muitos excessos na igreja. Então, o Martinho Lutero, ele vai trabalhar esta questão, e esta questão que ele vai trabalhar, a gente vai ver que ele vai tratar sobre a questão da salvação, porque Lutero ele definiu a sua tese que a salvação é pela fé. E a igreja estava pregando que as indulgências, outros meios poderiam salvar as pessoas. Então ele vai manter ali o seu posicionamento teológico, até por isso que a gente vê na Reforma uma das solas, que é a sola Scriptura, somente a Escritura. Então a gente vai ver ele defender a salvação dentro do conceito de que a salvação é pela fé. Nós vamos ver que a sola Scriptura, ele vai se posicionar, vai mostrar que o pensamento do Papa, as tradições da igreja, elas não estão acima das escrituras, porque a igreja ela via o Papa como uma autoridade infalível. Tinha também a tradição, porque se dizia-se que as tradições tinham conhecimentos que foram se passando de Jesus para Pedro, de Pedro para os papas. Então eles tinham um conhecimento além, que eles poderiam até escrever um documento ou qualquer outro conteúdo, porque essas informações se passavam entre eles. E Martinho Lutero viu que aquilo gerou excesso e não aceitou estas questões. Então a gente vai ver que, de fato, o Lutero ele se debruçou em defender as suas teses, e com a defesa destas teses também ficou insustentável ele permanecer na Igreja Romana. Muito bem. E ousadia, né? A ousadia. A ousadia que nasce por meio da fé. Você falou que ali o povo ele estava sendo oprimido pelas indulgências, oprimido porque muitos não tinham nem condição. Naquele tempo a maioria era camponeses. Exato. Pessoas ali de baixa renda. De baixa renda. E imagina, né? A pessoa já não tem uma condição muito boa de vida. Chega alguém dizendo que a pessoa tem que gastar tudo que tem para livrar a alma de fulano, de ciclano do inferno. Ou então até a sua própria alma. Exato. Então aquilo mexe realmente com o emocional da pessoa, abate a pessoa. O psicólogo da pessoa fica totalmente convencido que ela precisa comprar aquela indulgência. E realmente não se sabe, né, aonde chegaria se continuasse do jeito que estava indo ali
a Igreja Católica. Mas Deus é bom, Deus é fiel. Louvado seja Deus pela reforma, louvado seja Deus por levantar, né, Martinho Lutero ali no século XVI. Pastor, a gente sabe ali que não era apenas uma visão de Lutero, né? Sim. Mas um anseio ali de muitos, como eu falei, da sociedade. Porque eu acredito que a maioria via as coisas. Só que como tinha a soberania da igreja, do Papa, do clero, ninguém se opunha. Todo mundo aceitava o que eles ensinavam, todo mundo aceitava o que eles diziam, como o senhor bem falou aí. Mas assim, em que sentido, sabe, a visão de Lutero ela contribuiu com a sociedade? A questão da reforma implantada por Lutero, havia já uma inquietação, não somente por parte do Lutero, mas também uma parte do clero, os nobres, né, os nobres, os reis, as classes sociais, as menos favorecidas. Na verdade, o povo estava gemendo naqueles dias. O povo estava gemendo, só que sem força para fazer o que Lutero fez. Porque antes de Lutero, nós temos o exemplo de John Huss, que ele se levantou para tentar fazer alguma coisa e acabou sendo queimado em uma fogueira. Só que quando Lutero ele se levanta para então iniciar este processo da reforma, o ambiente já estava mais preparado, tinha imprensa que fazia com que o material de Lutero que ele escrevia ele chegasse até as pessoas, tinha também a questão que tinha muitas pessoas da classe social ali baixa, os nobres, até reis, no relacionamento com a igreja, que eles estavam insatisfeitos. Teve um pouquinho antes da reforma, o Papa Inocêncio III. Este Papa ele disse assim que ele era vigário de Deus, ou seja, ele não se contentou em ser apenas vigário de Pedro, ou seja, substituto de Pedro. Ele se dizia vigário de Deus. E aí ele declarou que a igreja era uma luz grande, o Estado era uma luz pequena e que ele servia ao Rei dos Reis, ou seja, ele tinha também autoridade para colocar a coroa no rei e tirar a coroa. Este era o poder que a igreja tinha sobre o Estado. A igreja ela estava acima do Estado. E com isso, os reis, os nobres, todos estavam insatisfeitos, uma boa parte estavam insatisfeitos. Então a reforma protestante ela vai contribuir com a sociedade neste aspecto. Em primeiro lugar, ela vai contribuir no sentido religioso, no sentido espiritual. Por quê? Porque é no momento da reforma que o povo vai ter acesso às escrituras. É a partir daquele momento. A gente vai ver a pregação sobre as escrituras, sola a escritura. Então é a partir daquele momento da reforma que vai haver a acessibilidade para o povo poder ter acesso às escrituras que não tinham. E também é no sentido espiritual, porque se pregava também que o sacerdócio universal. Então, a partir daquele momento, as pessoas já tinham entendimento. Quer dizer que eu posso me apresentar diretamente a Deus. Quer dizer que eu posso falar com Deus. Quer dizer que eu sou responsável também pela minha vida espiritual, moral, pela minha vida diante de Deus. Então, neste aspecto aqui, a gente vai ver um povo que não tinha acesso às escrituras, um povo ignorante, e a falta de conhecimento ele afeta demais a nossa vida. Então a gente vai ver um povo que agora vai ter acesso às escrituras, a gente vai ver um povo agora que entende que o conhecimento acerca da palavra de Deus, a fé, ela vai se tornar democrática, podemos dizer assim. Todos vão ter o seu direito de se achegar a Deus, todos vão ter o seu direito de ter acesso às escrituras, e a partir daí também se há um movimento para se alfabetizar as pessoas, dando condições para que todos possam
é aprender a ler e poder ter acesso às escrituras. Então, nós temos esta contribuição na área religiosa, na área espiritual, que o povo tem, isso quebra as algemas que o povo estava vivendo. Nós vamos ter também a contribuição no aspecto social. A contribuição no aspecto social vai atingir da seguinte forma, porque se pregava a pobreza, na verdade na igreja de Roma se pregava a pobreza, e se via a pobreza como uma grande virtude. Então a igreja romana ela tinha um poder tão grande que 1/3 das terras ela tinha sob o seu poder. Os reis, né, os nobres, toda aquela classe de alguma forma era subjugada, e tinha o clero e outras autoridades que prevaleciam. Só que a partir daquele momento da reforma, a gente vai ver a valorização no sentido social, porque o trabalho que era visto como a vocação mais relevante era o trabalho monárquico. Então, a pessoa que exercia a vocação de um sacerdote, esse sim, ele era assim reconhecido e visto como estando em uma função privilegiada e que Deus aprovava. Quanto às demais pessoas comuns nas suas atividades e trabalhos, elas não tinham este reconhecimento. Só que com a reforma, especialmente com Calvino em Genebra, esta reforma vai fazer o que? Ela vai dignificar o trabalho, ela vai santificar o trabalho. E aí Calvino vai pregar que o carpinteiro, através desta santa vocação que é o seu trabalho, ele glorifica a Deus. Vai pregar que qualquer área do trabalho também é tão digna quanto outra. Ele vai nivelar neste sentido, ou seja, vai valorizar o trabalhador, e valorizando o trabalhador, vai valorizar também não é pecado você trabalhar, você adquirir recursos, eles se multipliquem. Então vai ter esta contribuição social muito importante, e nós vamos ver que o sistema capitalista, de fato, ele se dá a partir da reforma protestante. Então esse é o sentido social. E nós temos a questão política, porque a reforma ela trabalhou esta questão da separação igreja e Estado. Então a gente vai ver a reforma também tocando a questão política. Então os reformadores eles tentaram trabalhar essa divisão. A igreja se relaciona com o Estado, mas ela se separa, que são vistas especialmente na era pós-reforma. A gente vê que foi uma reforma no mundo, né? Não Exato. Foi só uma reforma na igreja. E a gente glorifica a Deus porque foi um período no século XVI onde tinha muitos reis, né? Sim. E essa ideia de que depender de Roma, depender da posição de Roma, a hierarquia não aceita isso. A Alemanha não aceitava isso. Então, quando Martin trouxe, ele ganhou força até por isso, né? Exato. Vamos desgarrar um pouco de Roma, porque Roma está com uma visão um tanto distorcida das Escrituras. Pastor, quão importante foi o trabalho de João Calvino lá em Genebra? Traz pra gente. Vamos falar mais um pouco sobre Calvino. Calvino, ele era francês, mas ele desenvolveu na Suíça, em Genebra, o seu trabalho. A gente vai ver que Calvino ele é uma personagem importantíssima na questão da reforma, porque o Calvino, quando ele chega em Genebra, ele vê a situação degradante ali em Genebra, a decadência moral. Ele vê uma prosperidade em um aspecto material, mas a questão moral ele vê de uma outra forma.
E a história conta que ele foi expulso de Genebra, mas tempo depois ele é convidado a retornar. E aí então ele vai trabalhar a questão da reforma em Genebra. E Calvino ele vai trabalhar a reforma e vai haver ali uma restauração moral na cidade. A cidade de Genebra ela vai se tornar uma cidade diferenciada pelas influências de Calvino através dos seus escritos, através das suas pregações. A gente tem as Institutas Cristãs que foram escritas por Calvino, um material muito denso, e Calvino ele era muito aplicado na questão do ensino. E lá em Genebra a gente vai ver que Genebra ela se tornou um centro missionário, porque lá Calvino ele implantou lá uma escola, e esta escola ela preparava obreiros, preparava líderes eclesiásticos, preparava jovens. Então a gente vai ver que ali de Genebra, Calvino ele enviou jovens para outras regiões, e estes jovens eles iam pregar o evangelho naquelas regiões, e eles iam com aquela chama, porque eles estavam recebendo lá em Genebra a formação, a preparação, e com uma visão missionária. Então estes jovens eles percorreram algumas regiões, alguns países, e a partir de Genebra. Então Calvino ele foi muito importante neste aspecto, que ele se preocupou de preparar pessoas para que estas pessoas elas realizassem a obra. Então neste aspecto, no aspecto de preparação, no aspecto de continuar a missão, ele trabalhou muito bem em Genebra. Há um outro aspecto, irmão Denison, que a gente vê que Genebra ela se tornou uma cidade refúgio. As pessoas eram perseguidas, os protestantes, em algum outro país e região, e quando chegavam em Genebra, eles encontravam ali acolhimento, eles encontravam ali refúgio. E ali, depois de um tempo que eles tinham contato com Calvino e com o trabalho que Calvino estava fazendo, eles voltavam às vezes em um outro momento para sua região, revigorados, fortalecidos, para fazer o trabalho. Então a gente vai ver que Calvino ele foi um personagem importante a partir ali de Genebra para a reforma protestante. Então ali em Genebra Calvino ele criou esta base missionária, e trazendo esta relevância moral para a cidade, uma relevância espiritual, e ao mesmo tempo preparando pessoas, preparando missionários, obreiros, lideranças, e também se tornando ali uma cidade refúgio. Então neste sentido a gente vai ver a importância, sem falar na sua contribuição com seus escritos. Por exemplo, na França, Calvino ele influenciou a França enviando cartas. Quando os artigos de Lutero chegaram à França e houve ali uma resistência, a história conta que Calvino ele começou a escrever cartas e mandar para lá cartas reforçando a questão da reforma. Só através das cartas que ele enviava à França houve ali uma preparação e uma revolução. E ao mesmo tempo que ele envia cartas, também ele envia missionários, jovens pregadores inflamados pelo poder de Deus. Ele envia para a França para se fazer o trabalho ali, e então também a reforma naquele país ela se desenvolver. Então Calvino realmente ele é um personagem na reforma que a gente pode entender de grande relevância. Apesar de hoje a gente ter aquela discordância, você é calvinista, você é arminiano, mas dentro deste ponto a gente vai ver que realmente Calvino ele foi um dos líderes da reforma que revolucionou a partir de Genebra. A importância dele, né? Como eu estou falando, né? Hoje em dia tem a discussão, é calvinista, é arminiano, só que não convém pra gente. Exato. Essa discussão. A gente está tratando aqui a importância que teve a vida dele na reforma.
Lógico. e consolidar a reforma nos dias ali do século que se deu, né? 16, 17. Porque a gente sabe que toda vez que Deus vai fazer algo na terra, pessoas vão levantadas pelo inimigo para perseguir a igreja, Sim. para silenciar a igreja. Então sempre vai ter que ter líderes corajosos, né? Que vão ali batalhar dia após dia, às vezes até em silêncio, às vezes escondidas, mas sempre propagando a verdade. E através dele, Deus levantou muitos líderes, através de Calvino. Nós temos lá um outro servo de Deus que atuou lá, que foi Zwinglio, ele atuou também na Suíça, e foi ali também um companheiro ali na reforma, naquelas regiões lá, defendendo e trazendo também contribuições importantes. Então o Calvino ele levantou muitas pessoas que continuaram o trabalho da reforma. Vem aquela questão, é importante fazer discípulos. Sim, é muito importante, porque a gente pensa, né? Para ter 508 anos, teve que ter 10 anos, 20 anos, 100 anos, não é verdade? Para isso, continuar de 500, chegar a ter 1000 anos, se assim Deus permitir, nós temos que fazer os discípulos, né? Também Exato. Nos dias de hoje. E a gente entra até aqui numa pergunta interessante, pastor, para a gente dar prosseguimento na nossa entrevista. Sim. A gente pode entender que a reforma protestante, ela foi um projeto de Deus para a permanência do Evangelho? Essa pergunta, levando em consideração que a reforma protestante ela buscou restaurar a pureza do Evangelho em primeiro lugar, a gente vai ver que a reforma ela trabalhou o resgate da pureza do Evangelho. O que Lutero queria era o resgate da pureza do Evangelho. O que os pré-reformadores eles buscaram, o que Lutero e aqueles que trabalharam no período pós-reforma, eles queriam, este pensamento era generalizado, era a pureza do Evangelho. O Evangelho ficou corrompido naqueles dias, o Evangelho ficou empoeirado, escondido, né? O Evangelho ficou minguado, ele não tinha expressividade porque esconderam o Evangelho das pessoas, o substituindo por outras coisas. Então o Evangelho ele estava ali sem a sua apresentação à sociedade, e o Evangelho ele não era pregado com a pureza. Então o que a reforma ela pregava? Ela pregava a restauração do Evangelho. As 5 solas, elas são ali uma base que os reformadores eles demonstraram e defenderam para que sustentassem a simplicidade, a pureza do Evangelho, porque o Evangelho ele tem que ser simples e puro, tem que ser um cristianismo puro e simples, como tem um título de um livro. Então a reforma ela buscou de fato, ela buscou a restauração, a pureza do Evangelho. A gente poderia tratar sobre a questão de pontos doutrinários, discordância até mesmo entre os reformadores, mas a gente vê que o cerne da questão, o ponto-chave, é que na reforma foi buscado sim a pureza do Evangelho, trazer o Evangelho puro para o povo. Tanto é que Lutero ele queria entregar a Bíblia para o povo. John Wycliffe ele queria entregar a Bíblia para o povo. Então os reformadores eles queriam entregar na mão das pessoas o Evangelho, a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus que é a verdade. Então a gente vai ver que eles querem trazer a pureza do Evangelho, eles querem afirmar pontos doutrinários. É importante, né? A reforma ela vai querer afirmar os pontos doutrinários, pontos importantes, porque a doutrina ela é fundamental para a nossa vida. A gente precisa ter a doutrina da palavra de Deus, mas uma doutrina a gente precisa saber em que a gente crê. Então eles vão afirmar ali as 5 solas, trazendo ali os fundamentos do Evangelho, da pregação, do que a igreja deveria crer inicialmente. E a gente vai ver que eles tornam a Bíblia
acessível para o povo. A luta de Lutero, ali na Reforma, é tornar a Bíblia acessível para as pessoas. Porque a palavra de Deus é ela quem transforma. Então a Reforma ela quer democratizar o conhecimento das Escrituras, para que todos possam ter acesso, todos possam ler as Escrituras, todos possam ler e buscar entender as Escrituras, este texto, fazer a leitura, porque na mente do povo era ensinado que o povo não tinha capacidade de interpretar as Escrituras, não tinha esta espiritualidade. Então, na Reforma, é democratizada a questão da Escritura, todos têm que ter acesso à Escritura. A partir daí a gente vai ver o avanço na questão da educação, né? Alfabetizar as crianças, as pessoas, não só os nobres, o clero, mas dá também o ensino para que as pessoas possam ler a Bíblia, possam tirar as suas conclusões, possam aplicá-las em sua vida, possam pregar as Escrituras. Então, levando em consideração estas questões, eu posso dizer que sim, a Reforma ela se tornou assim, um plano de permanência do Evangelho, um plano da parte de Deus. Glória a Deus. E é tão verdadeiro isso que o senhor está falando aí, que muitos pensam que a Reforma foi uma ideologia de Martinho, de João, Calvino. Era uma crença que eles acreditavam, numa distorção, numa interpretação deles, mas não era. Igual o senhor está falando, eles queriam apenas que o povo tivesse acesso à Escritura. Exato. Que o povo lesse a Escritura. E a gente trazendo para o dia de hoje, pastor, a gente pode ver que, principalmente na Igreja Católica, a gente tem aqui liberdade para falar, porque os católicos eles são como nós, né? Se dizem cristãos, esse meio do cristianismo. Então a gente tem propriedade para falar à vontade. E eles, os católicos até hoje, eles não têm essa intimidade com a Bíblia. Ali os fiéis que frequentam, eles deixam essa parte de ler, de interpretar, de meditar nas Escrituras para os padres, ali para os seminaristas que eles falam, o pessoal da liturgia. Então o pessoal que frequenta a Igreja Católica, eu falo propriedade porque eu já fui católico, eles não gostam de Bíblia. Às vezes nem tem Bíblia em casa. A maioria dos católicos nem lê a Bíblia. Esse é um ponto muito diferente, né? A diferença principal do povo protestante para a Igreja Católica é que onde você vê um crente indo para a igreja, ele está com uma Bíblia. E isso é resultado da Reforma. Isso é resultado da Reforma. Exato. Você vê um católico indo para a missa, você não vê ele com a Bíblia. Agora você vê um crente indo para o culto, ele está com a Bíblia. Por quê? Porque a gente crê que é o manual para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para fazer tudo, até para viver. Em tudo dai graças, né? E pastor, aqui nosso tempo ele correu muito rápido. Louva a Deus por essa entrevista, louva a Deus pela Reforma, louva a Deus pelo legado que o senhor tem carregado aqui na nossa cidade. Sei que você é um homem de Deus, tem contribuído muito conosco. Queria dar aqui para o senhor liberdade para o senhor fazer suas considerações finais, mandar aí um abraço, que tiver no seu coração, amém? Em primeiro lugar, quero agradecer por esta oportunidade, Denilson. Agradecer ao apóstolo João Batista também por fazer parte aqui deste momento. Mandar um abraço aos meus colegas pastores, que Deus abençoe, pastor Wellington, pastor Paulo. Mandar um abraço também ao pastor Maurício. Mandar um abraço especial a todos estes colegas, pastor Rubens, que vai estar também aqui na programação. Mandar um abraço para minha família, minha esposa, filhas, a Dacia Axa, e a todos os nossos irmãos da igreja, Assembleia de Deus Missão Pará, aqui na cidade de Rosário e região. E um abraço a toda a cidade de Rosário, essa cidade tão abençoada, maravilhosa. Que o Senhor Jesus continue abençoando, e vamos continuar sola escritura, né? Sempre buscando a palavra de Deus, que ela é a nossa regra de fé e prática. Glória a Deus. A gente também agradece, pastor, o programa Venha Teu Reino, agradece muito mesmo, de coração, toda a contribuição que o Senhor tem dado conosco. Toda vez que a gente convida aqui o Senhor está de prontidão, contribuindo, acrescentando muito a esse programa.
Então que Deus possa lhe abençoar o seu ministério, Amém. abençoar a sua família, amém? E é isso, a gente segue por mais de Deus, por mais das Escrituras, né? Então a gente vai ficando por aqui, essa entrevista vai estar disponível no canal aí do pastor Jonas Rodrigues. Você que quiser ir lá no YouTube, se inscreva no canal do pastor. Essa vai estar gratuita lá, não precisa pagar nada, é só clicar lá e assistir a entrevista completa. E aqui quero deixar também um forte abraço para toda a Igreja Apostólica Shalom que está nos acompanhando aí, dando total cobertura espiritual para que este programa possa acontecer, que foi o canal que Deus usou para abrir essa porta em Rosário FM 87.7 e a parceria com a Igreja Apostólica Shalom, né? Então que Deus abençoe também toda a diretoria desta rádio, a equipe aqui de multimídia do pastor Jonas que esteve conosco, irmão Davi que esteve aqui conosco também dando apoio. Queremos só agradecer, dizer que amanhã tem mais, amanhã tem muito mais, sexta-feira também tem muito mais, porque são 508 anos de reforma protestante e temos só que celebrar, glorificar a Deus, porque grandes coisas o Senhor fez e continuar fará em nosso meio, amém? Então fica aqui o nosso forte abraço, você que esteve conosco até agora, a gente vai ficando por aqui. Que Deus possa te abençoar, te guardar, te dar uma semana, um restante de semana abençoado, final de semana na presença do Senhor. Engrandeça Ele, porque o Senhor é por ti, o Senhor é por nós. Amém? Fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Mente, coração.